fica 30 minutos, 20 minutos atrás de um caminhão, de uma Kombi, e para chegar até a cidade. Ou não, você tem que pagar R$80 por um táxi para chegar até a cidade. Você já paga 50 e tantos reais para chegar em São Paulo no aeroporto, são 130. Você já paga 180, 200, até 400 aqui para chegar aqui. É uma viagem que dá para fazer para a Europa e de volta. E então, eu percebi isso, até cheguei a falar para o Pedro um dia. Pedro, me diga uma coisa, pergunta para esses candidatos que vêm aqui, por que eles não se utilizam do aeroporto lá do Múcia Tobias? Eu queria que eles sentissem na pele. Mas agora eu já sei que aqui na TV Prevê, o Geraldo Alckmin proclamou de que ele vai duplicar a estrada de Arialva, que vai para o aeroporto. Já é significativamente isso para ser cobrado, porque a gente tem que saber que se duplicar isso, vai realmente melhorar em muito. Até para a segurança do político claro, que chega é perigoso, né, Breno? E olha, e outra coisa, o perfil do usuário de avião não é o perfil de quem vai de ônibus. O ônibus não tem como não ser o ônibus a preferência daquele usuário que quer chegar com calma em São Paulo, descer na estação rodoviária, pegar o metrô e estar no seu lugar. Imagine se o usuário de ônibus comum vai fazer isso que eu estou falando para você. As dificuldades de chegar no aeroporto em São Paulo, o preço que fica a passagem, o preço que fica para você descer aqui no aeroporto, pagar 80 pau de táxi, se esse é o usuário. Então não há nenhuma projeção de que o usuário do ônibus seja o mesmo usuário de viagem aérea. Eu sei que vem mais companhias para cá, mas não adianta chegar companhias para cá com o preço que está e o absurdo dessa situação que é realmente a rodovia para Arialva. Aliás, diga-se passagem, é uma rodovia que fui eu que dei o nome, porque foi o Castilho me pediu. Certa vez eu fiz a lei que projetou o nome do tio do Rodolfo Castanho Castilho, meu grande amigo, coronel, grande pessoal que faz aniversário junto comigo, no dia 17 de novembro. Quando eu pergunto do Geraldo, é porque eu acho que Bauru, eu tenho dito isso direto aqui na TV Prevê, e nós vamos expandindo a TV Prevê nessa região aqui, vamos inaugurar Iacanga agora, semana que vem, exatamente porque nós achamos que a bola da vez é Bauru. Você viu aí, Bauru já está entre as 20 cidades de melhor índice de qualidade de vida do país. Né? Tá certo. E esse aeroporto pode ser muito para esse desenvolvimento de Bauru e para vir coisas novas, né, Brian? Isso aí é carga, principalmente, né? Temos aí o aspecto aí da hidrovia aqui em Pederneiras, temos aqui a produção toda que vem de Mato Grosso para cá. Nós temos todas as condições. Eu acho que aí que está a história, Duda. Faltou o agente nosso político federal. Nós não tivemos ninguém para torcer, porque todo mundo que vem aqui prometeu que ia acabar com o tal do viaduto, que é outro assunto, um tabu, polêmico, tabu, negócio olha, eu acho que ou nós tomamos juízo, a população toma juízo, ou nós vamos ficar na mesmice. É uma mesmice. Vamos ficar sempre reclamando que não prestigiaram o Bauru, que nós não soubemos. É isso. Nós temos esse menino aí, o Gazeta, é um menino muito inteligente, eu gosto muito dele também, do PV, né, como primeiro suplente do PV. É a hora até de Bauru saber se impor para que alguém do PV, o Samuel até anunciou isso aí, parece-me que há até um trabalho. Realmente deu cargo, né? Mas parece que ele assuma o cargo. Parece que está. Tem mais um deputado aqui. Eu vi qualquer coisa na internet hoje que está praticamente assegurada a presença dele na Assembleia. Porque uma das deputadas eleitas pelo PV vai necessariamente ocupar uma das pastas da secretaria. Com isso, o primeiro é o Gazeta, que é um menino inteligente, bem vocacionado, belo muito caráter, inteligente, e não é só ambientalista, não, tem que ter aquela visão macro, uma visão espacial. E ele tem, viu? E ele tem a visão espacial, porque falar só também de meio ambiente, eu acho que já também está ficando um pouco mais redundante, vamos dizer assim. Todo mundo só quer falar, mas tudo bem, todos nós somos a favor do meio ambiente. É isso? Onda verde. Onda verde. Vamos esperar a dona Marina lá ver o que ela vai falar. O que você espera que aconteça? Eu estou jogando isso aí, até que pergunta que o Duda me faz. Mas com a sua experiência, Brahim, porque Bauru acabou se caracterizando, ele é um polo comercial regional e serviços.
tem um número de universidades hoje maior que tem Ribeirão Preto, Campinas, 3 universidades públicas. Nós temos aqui USP, Unesp e a FATEC. Sim. Né? Não, a FATEC é universidade pública? Não. É pública, é do governo do Estado. É bom, tudo bem. É um curso de profissionalizante, né? Superior, é curso superior. Né? Nós temos 3 entidades superiores em Bauru, públicas. Sim. Além de 8, 9 privadas e etc, etc. Para onde você acha que Bauru vai caminhar? O que pode acontecer de diferente em Bauru? Ou você acha que tem que realmente ativar essas tendências que Bauru já tem? Como é que você enxerga? Você deve ter pensado muito nisso lá atrás, né, Brahim? Eu sei, mas a gente está vendo em Bauru um boom imobiliário muito grande. A gente está vendo estruturas externas, aí sim, benéficas, não são políticos, mas corporações de fora que estão se instalando em Bauru. Isso é um sinal do quê? De confiança no destino da cidade, destino principalmente do seu desenvolvimento chamado sustentável, e que isso tem proporcionado de alguma forma, não só aquela famosa geração de renda e emprego, que todo mundo utiliza isso nas campanhas eleitorais, mas é verdade que isso está acontecendo com os shoppings que estão chegando e outras situações que também demandam a incorporação do município, do chefe do executivo, de trabalhar, de buscar, de fazer com que como a gente fez no passado, na década de 70. Muitas das coisas que foram obtidas em 1970 permanecem até hoje sem nunca terem sido modificadas ou implementadas a mais do que foi realizado. E então, eu sinto que Bauru, com todo o seu determinismo de quê? Determinismo de uma cidade com grandes condições de progredir, de se sustentar nas suas entidades, vamos dizer, mais representativas, vai depender do Poder Executivo de lançar não só o fermento dessa situação toda de desenvolvimento, mas agregar valores para que isso possa ser obtido. Eu tenho muita confiança no futuro de Bauru, a despeito de toda essa situação anormal que a vida política de Bauru apresenta. Uma situação extremamente anormal, que eu acho que nenhuma das cidades como Bauru, de potencial de população de acima de 300 mil habitantes, acabaram sofrendo como nós sofremos nesse episódio eleitoral. Eu gosto tanto de conversar com a Brahim que eu esqueci do telespectador aqui. O telespectador já deve estar falando assim, Duda está virando egoísta. Procura responder sintético, que tem bastante pergunta do telespectador aqui. O Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde ao professor Duda e ao doutor Abraim. Estão querendo provar por A mais B que o palhaço Tiririca é analfabeto, para lhe tirar o direito de assumir a cadeira federal. Na opinião do senhor, qual é a diferença de ser representado por um político mensaleiro com 3, 4 diplomas no nível superior e ser representado por um palhaço? Não, nenhuma. Eu acho que é a mesma. É a mesma. Não posso dizer outra coisa sem ser a mesma. Não é porque tem os ladrão que a gente tem que ter o palhaço, claro, né? Claro, não tem nenhum e nem outro. Jader Barbalho, por exemplo, vem vindo aí, o Collor, graças a Deus, não se elegeu, foi rejeitado. E outros exemplos, Sarney, tem um monte de gente aí que a gente trabalha. A oligarquia do Maranhão, o país mais pobre, poxa vida, cada reportagem sobre o Maranhão, vai todo mundo se elege lá, o povo realmente está despolitizado. Ganhou o irmão, o pai, o filho, todo mundo se elege. O Pedro Valentim. Pedro Valentim. Doutor Abraim, no tempo do senhor, Bauru fazia 3 e até 4 deputados federais, porque só tinha 2 partidos, ou seja, a Arena e o PMDB, que só agora nós temos mais de 25 partidos. Por isso torna-se mais difícil a cidade fazer mais de 2 deputados. O senhor é contra essa polarização